Seja bem-vindo a mais uma aula, esta é a aula 23, e nesta aula iremos fazer a aplicação da lei dos cossenos. Então, segue-se aqui um exemplo, ou exercício mesmo, que diz assim: investigações de um crime com armas de fogo indicam que um atirador atingiu diretamente dois pontos, B e C, a partir de um único ponto A. São conhecidas as distâncias AC, que é de 3 metros, AB 2 metros e BC 2,65 metros. Então, a medida do ângulo formado pelas duas direções nas quais o atirador disparou os tiros é mais próximo de... Então, temos opções: a linha A 30 graus, a linha B 45 graus e a linha C 60 graus e finalmente a linha D 75 graus, ok? Então temos esse exercício, atirador, não sei se são bandidos, nem sei se são homens que estão ali a exercitar ou se são homens da polícia, mas o que nos importa aqui é encontrar este ângulo com que ele conseguiu fazer dois movimentos, disparando para dois pontos, B e C. Neste caso, nós podemos configurar o que está se falando aí. Então, vou fazer aqui um esboço para termos a ideia do que aconteceu. Temos aqui um esboço. Neste caso, eu vou supor que o atirador está neste ponto aqui, e este ponto eu vou chamar de ponto A. Ele faz ou atira para um ponto B, esse é o primeiro tiro, e depois, não sei o que aconteceu, decidiu de imediato atirar para um outro ponto. Este ponto aqui eu vou chamar de ponto C. Então, o que se quer? Nós queremos descobrir o ângulo com que ele fez estes dois movimentos. O primeiro tiro, depois o segundo tiro. Então, este ângulo aqui, qual é a movimentação que ele fez aqui? Qual é a amplitude que ele determinou ao fazer esses dois tiros, ok? Então, o que nós sabemos é que se este aqui é lado A, aquele é lado B, então a distância de onde ele estava a atirar até a este alvo que ele atirou, que é o ponto B, aqui foi um tiro a 2 metros, ok? E depois foi fazer um outro tiro do ponto A ao ponto C, e este que dista a quantos metros? Vamos ver, AC, AC, AC. AC, ele foi dito que atirou mesmo a uma distância de 3 metros até o ponto C. E depois este lado BC, não é? Este lado BC, não é? Que é um lado, nesse lado imaginário, vamos ligar aqui com uma reta imaginária, ok? Foi, na verdade, medido em 2,65 metros. É isso que foi dito. O atirador dispara, pá! Depois, mais tarde, um outro tiro. Não sabemos se aqui houve falha, porque não tem muito domínio, se calhar, em fixar a arma, porque quando você não fixa ela depois de atirar, deixa uma força. Isso aqui vamos falar nas leis físicas. Há uma força que deixa quando a bala sai, talvez ao fazer esse movimento aqui, deveu-se a essa força que a arma é pressionada em relação ao tiro que já saiu. Mas isto é física que eu estou a falar, agora estamos com matemática. O nosso interesse é descobrir este ângulo aqui, ok? Este ângulo, qual é este ângulo? Então, o que nós sabemos aqui? Nós sabemos que temos três lados, não é? Não temos como sobressair com a lei dos cossenos, mas há um detalhe. Na definição eu disse que tem que ter pelo menos dois lados e o que? E um ângulo conhecido ou um ângulo em causa. Neste caso, se temos este ângulo aqui, o lado oposto é este, então é claro que nós vamos relacionar ou vamos supor que não conhecemos este lado, só assim podemos determinar este ângulo, ok? Então, é isso que é matemática, é isso que é estudar ciência. Então, sempre é um desafio. Você precisa descobrir algumas estratégias que nós chamamos de truques mestres. Então, neste caso, vamos à configuração. Então, se você concordar comigo e já sabes que se esse lado é A e este é C e aqui é B, por que eu estou a colocar assim? Porque eu sei que se eu tenho vértice A aqui, então este lado também vou chamar de A.
minúsculo. Se eu tenho vértice B ali, então vou chamar este lado aqui de B minúsculo. Se eu tenho vértice C aqui, vou chamar este lado de C minúsculo. Isto está tabelado. É um axioma T, é um axioma, não precisa ser demonstrado, ok? Então, neste caso, com esta configuração, eu vou dizer que A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes este lado desconhecido, que é o lado B vezes C e ainda cosseno do ângulo A. Neste caso, para nós, o ângulo A, estamos a falar de θ, ok? Então, A, já conhecemos ali, é 6,65, não vou colocar a da 6, não, 2. Então, é 2,65, isto aqui ao quadrado, tem que ser igual ao lado B, que é 3 ao quadrado, ainda mais o lado C, que é 2 ao quadrado, menos 2 vezes 3 vezes 2 e ainda cosseno do ângulo θ em causa, ok? Continuando, eu sei que 2 ao quadrado dá 4, mas 0,65 ao quadrado vai ampliar esse 3,225 bem. Então, este número, se você colocar na calculadora, vai te dar 7,225, ok? Isso aqui tem que ser igual a 9 mais 4 menos 4 vezes 3, ficaríamos com 12 cosseno do ângulo em causa, ok? Continuando, eu sei que 7,00225 vai ser igual a o quê? A 13 menos 12 cosseno do ângulo θ. Eu vou transcrever para o outro lado. Tenho 7,0, 00 não, 00 estaria pior. Aqui teríamos 0,65, se tirarmos 2, então aqui teria apenas 0,225, aqui também 0,225, ok? E depois temos 7,0225, vai ser igual a 13 menos 12 cosseno do ângulo θ. Neste caso, vamos fazer o que diferença, não é? Eu posso dizer 13 menos 12 cosseno do ângulo θ, isso vai ser igual a 7,0225, ok? Então, menos 12 cosseno de θ vai ser igual ao que? A 7,0225 menos 13, ok? Menos 13. Aqui eu sempre costumo dizer, se esta caneta está assim, depois eu posso trocar, está nessa posição, ela não deixa de ser caneta, ok? Apenas mudou de posição. É o que nós fizemos, apenas organizamos. Estava assim, então eu só fiz assim. Então, isso aqui acaba vindo aqui e isso aqui acaba indo para o segundo membro, o que temos lá. Então, o segundo passo é onde já vou começar a aplicar conhecimentos matemáticos, ok? Então, eu tenho menos 12 cosseno de θ, este 13 aqui era positivo, ao passar para o segundo membro fica negativo. Então, neste caso, eu fico com menos 12 cosseno de θ, vai ser igual, imaginemos que fosse 7 menos 13. 7 menos 13, nós estaremos a falar de 6, ok? Vamos falar de 6. Então, nesse caso, poderemos dizer que vai ser 6, só que tem alguma coisa ali, então seria 6,0225. Neste caso, menos 6, não é? Porque 7 é menor que 13, então fica com sinal negativo aqui. Neste caso, cosseno do ângulo θ vai ser igual a menos 6,0225, isso aqui sobre menos 12. Ok? Então, cosseno do ângulo θ vai ser igual. Ok? Eu quero que guarde o 0,225 e fiquemos apenas com 6 sobre 12. Então, cosseno do ângulo θ vai ser igual a 1 sobre 2. Neste caso, θ vai ser... Queremos encontrar o ângulo. θ vai ser o quê? Vai ser o arco
em que o seu cosseno é 1 sobre 2. E, por coincidência, nós já resolvemos um exercício na aula passada, ou quando estávamos a fazer a introdução do quê? Da lei dos cossenos. E dissemos que cosseno, se lembrar, cosseno de 60 graus era igual a seno de 30 graus. Que isso aqui daria neste caso 1 sobre 2. Então, neste caso, θ vai ser igual a 60 graus. Então, o ângulo em causa é de 60 graus. E se formos olhar aqui nas opções, então a opção correta é C. Então, obrigado pela atenção dispensada. Curta o vídeo, dê like, partilhe para os demais colegas.